Olá, vamos para mais uma aula da revista Cremos. A lição de hoje é a número 7, que fala Cremos no batismo no Espírito Santo, certo? E nós vamos aprender hoje o que é o batismo no Espírito Santo, entender o batismo no Espírito Santo e estimular que todos, podem receber o batismo no Espírito Santo, certo? O batismo no Espírito Santo, antes de tudo, é uma promessa de Deus para todos os povos. Então, é para todos, mas é para todos aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, certo? Não estando limitada a tempos e nem denominações, mas a corações sinceros, quebrantados, desejosos em mergulhar nas águas do Espírito. O batismo no Espírito Santo é uma segunda extraordinária experiência com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. A primeira trata-se da salvação operada em Jesus Cristo, a partir do momento que o ser humano aceita Jesus como seu Salvador. A partir daquele momento, o Espírito Santo, como promessa, que ele estaria do nosso lado, com a promessa de Jesus, certo? Então, além dessa promessa, Jesus também disse aos discípulos que ficassem reunidos orando que eles iriam receber o batismo no Espírito Santo. Então, no primeiro momento, aquelas pessoas que estavam ali, que eram os discípulos, e os outros que seguiam Jesus, eles tinham o Espírito Santo. Eles estavam, além de estarem seguindo Jesus, eles tinham o Espírito Santo. E Jesus pediu para que eles aguardassem o batismo no Espírito Santo, que é justamente essa experiência de mergulhar nas águas do Espírito. Então, é uma experiência pessoal de fé e de fé. O batismo no Espírito Santo aparece nas Escrituras com um nome de enchimento. Então, todos foram cheios do Espírito Santo. O segundo capítulo de Atos dos Apóstolos revela que os crentes que receberam o batismo no Espírito Santo eram lavados, remidos no sangue do Cordeiro antes de o receberem. Isto é, eles tinham o Espírito Santo, mas não estavam mergulhados nele, certo? Quem é batizado no Espírito Santo, sua vida não é a mesma. Vamos ler o texto bíblico. O texto bíblico está em Atos, capítulo 2, do 1 ao 13. Vamos lá. Cumprindo-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isto foi o que Jesus ordenou, E de repente veio no céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Portanto, partos e medos, elamitas e aos que habitavam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene e a forasteiros romanos, tanto judeus como prosélios, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão bêbados. Vamos lembrar que o dia de Pentecostes, na verdade, o dia da descida do batismo, né, no Espírito Santo, naquele momento ali que eles estavam todos reunidos. Na verdade, Pentecostes não é o momento do batismo. Pentecostes, na verdade, que em grego é Pentecostos, que significa quinquagésimo. Pentecostes era a segunda grande festa que acontecia. Era uma festa sagrada do ano judaico, porque a primeira grande festa era a Páscoa. Então, depois de 50 dias, vinha a festa, que também era chamada Festa das Colheitas, porque era também chamada Festa das Primícias, porque era onde a colheita, né, de grãos eram oferecidas a Deus. As primeiras colheitas eram oferecidas a Deus. Então, eram chamados de Festa das Colheitas ou Festa das Primícias. Que esse dia era chamado dia de Festa de Pentecoste, que quer dizer uma festa 50 dias depois, a festa dos 50 dias depois da Páscoa, né? Da mesma forma, o dia de Pentecostes simboliza o início da colheita, né, de vidas para Deus deste mundo. Ok? Estamos entendidos que Pentecostes, na verdade, que significa 50º dia depois da festa da Páscoa, que era a primeira grande festa. Então, Pentecostes era a segunda grande festa sagrada do ano judaico. Ok? E falar em outras línguas, que no grego é glossolalia, é um termo técnico frequentemente utilizado para o falar em línguas. É uma forma combinada das palavras lália, que é discurso ou fala, glossa, língua ou linguagem.
Então, glossolalia é o falar em língua, né? Ok, vamos lá para o texto da aula. Então, o batismo do Espírito Santo não é por mérito pessoal, e que o ser humano não tem qualquer controle sobre essa bênção. Então, o batismo não é por mérito, não é porque nós somos super-humanos, né? Não somos nós somos super-humanos, super-homens, super-mulheres, não. Nós recebemos esse batismo do Espírito Santo, né? Pela vontade de Deus, para edificação da igreja, edificação e o crescimento da igreja. O propósito, né? Vamos ler. O propósito do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo não foi nos dado para que o nosso ego crescesse. Então, quem é batizado, né, recebe esse dom, verdade, não quer dizer que ele é o super crente, né? Que ele é o super santarrão. Não. Certo? As coisas de Deus são feitas por amor, sem esperar nada em troca, em simplicidade. Então, o batismo no Espírito Santo, que na verdade significa que é um revestimento, né, de poder. Deus está com esse batismo, nos prepara para fazer a sua obra. Em segundo lugar, não somos batizados com o Espírito Santo para ser mais santos que os outros, pois uma pessoa pode ser regenerada e santa e não receber o batismo no Espírito Santo. Voltando quando você aceita a Jesus como seu Salvador, né? Como nosso Salvador, Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele opera em nossa vida, nos santificando, nos fortalecendo, nos direcionando quando a gente peca e a gente se entristece. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, né, que nos ajuda a estar firme com Deus, em comunhão com Deus, certo? Este dom do Espírito é obra da graça de Deus, não por nosso merecimento. Então, Jesus é o batizador, Deus concede a bênção, o Espírito nos cobre com seu poder. Quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que a igreja de Jerusalém, após receber o Espírito Santo, evangelizou os povos com ousadia e poder. Lembram que quando Jesus foi preso, né, eu acho que eu já até comentei em uma aula passada, que os discípulos estavam temerosos, né? Quando Jesus foi preso, eles fugiram, né? Na verdade, poucos dos discípulos, a gente conta nos dedos, aqueles que apareceram no momento em que Jesus foi preso, né? Depois que Jesus foi preso. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Por quê? Porque eles sentiram medo. Eles, apesar de terem o Espírito Santo, de crer em Deus, que Jesus era o Filho de Deus, mas eles tiveram medo. E Jesus, sabendo, né, dessa nossa fragilidade, né, da fragilidade dos discípulos, tanto que ele ordenou, né, no texto, assim, que eles ficassem,
até a descida do batismo no Espírito Santo. Então, quando eles foram cheios do Espírito Santo, os discípulos, né? Eles proclamavam a palavra de Deus com ousadia e poder. E a partir daquele momento, a gente lendo as Escrituras, fala aqui que Pedro, quando estavam pregando, né, foram convertidos mais de 3.000 almas se converteram. Então, com a ajuda do Espírito Santo, Pedro pregou com ousadia e mais de 3.000 almas, né, foram batizados, se converteram, na verdade, né? Se converteram, mais de 3.000 vidas se converteram a Cristo. Naquele mesmo dia. Certo? E a igreja, quando está cheia, né, do Espírito Santo, que é o propósito do batismo no Espírito Santo, né, que é para a edificação da igreja, crescimento da igreja, né? Então, naquele momento, a igreja vivia um amor autêntico, a igreja cuidava uns dos outros, manifestando o fruto do Espírito. Então, eles se reuniam para comer o pão, né, da Santa Ceia, e reafirmava que Jesus morreu e ressuscitou e um dia voltará. Uma igreja que persevera em oração. Elas oravam perseverantes, né? Oravam pelas autoridades uns pelos outros e para separar as pessoas na obra missionária. Enfim, para o crescimento da igreja. Vamos voltar ao texto para nós percebermos as evidências físicas no batismo no Espírito Santo que aconteceu naquele dia. Olha o que diz o texto de Atos. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, 3 elementos marcaram esta passagem bíblica. O barulho de um vento soprando muito forte, as línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então, essa passagem refere-se à mais grandiosa das experiências de poder do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Nunca mais se ouviu um acontecimento coletivo em outros lugares,
como o registro de Atos dos Apóstolos. Em o Novo Testamento não vemos barulho de um vento soprando muito forte e as línguas de fogo aparecendo quando outras pessoas são batizadas no Espírito Santo. Mas vemos as experiências de enchimento do Espírito com o propósito com o posterior falar de línguas estranhas aparece abundantemente nas Escrituras. Então, nos Atos dos Apóstolos, cada vez que o texto menciona que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo, imediatamente ela falava em língua, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, como não temos mais, né, essa evidência física de vento, você vê um vento, de ver línguas de fogo, né? O único acontecimento físico que nós vemos é que a pessoa, a partir do momento que é batizada no Espírito Santo, ela começa a falar em línguas. Essa é a evidência que nós vemos hoje. É o Santo Espírito que nos concede a graça de falar em línguas nunca antes aprendidas. Não é criação da nossa cabeça e nem da nossa emoção. É poder de Deus para anunciarmos as maravilhas do reino de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo, como revestimento de poder, nós somos revestidos de poder para atuarmos na obra de Deus, para o Espírito Santo atuar na vida, usar a sua vida para abençoar outras vidas, né? No caso, revestimento de poder, você vai ter poder para evangelizar, pregar a palavra de Deus, para ter os dons, né? São dons que vamos ver na próxima lição, que dons são presentes de Deus, né? Para as nossas vidas, para sermos usados por Deus. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, não quer dizer que você recebeu isso para ser mérito seu. Não. Mas para que a sua vida seja um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para abençoar outras vidas, né? Então, dom de curar, dom de profetizar, dom de dar ciência, né? Do entendimento da palavra, de discernimento do Espírito. Então, são dons que recebemos através do batismo no Espírito Santo. Que é um operar do Espírito Santo para que a igreja, né, seja saudável, para que a igreja seja unida, para que a igreja seja cheia de amor, né, cheia de união, de paz, comunhão, né? Então, eu quero receber o batismo no Espírito Santo. O que eu faço? O que pode fazer para receber um Espírito Santo? É uma pergunta inevitável, né? Todos querem entender, querem saber como é que você faz para ser batizado no Espírito Santo. Na verdade, não há uma fórmula pronta, né? Ou terá algum ritual que você irá fazer para receber o batismo. Na verdade, podemos observar algumas características que marcaram os primeiros crentes no Novo Testamento antes de receberem essa promessa do Pai. Os crentes daquela igreja
criam na promessa em primeiro lugar. Você tem que crer no batismo no Espírito Santo. Depois confirmada por Jesus, a igreja de Jerusalém aguardou a promessa em oração. Então, a igreja estava reunida aguardando, orando essa promessa, vivendo a comunhão dos santos na simplicidade de vida. Quando de repente eles foram cheios do Espírito Santo. Não houve hora marcada, ninguém agendou nada, foi de repente, pá, o Espírito Santo desceu na vida, nas vidas que estavam ali reunidas. Foi de repente que o Espírito Santo, com poder e grande glória, encheu o lugar onde os discípulos estavam reunidos. Ouviu-se o retumbar de um tempestuoso vento. Contemplaram-se línguas de fogo, e cada um recebia o Espírito Santo, falavam em línguas conforme ele concedia que falasse. E foi de repente, portanto, esta promessa é para você. Proveniente não por seu mérito, Deus, mas da graça e da bondade de Deus. Busque em oração. Então, de repente, Deus visitará e o mergulhará no oceano do Espírito. É provável que alguém que você conhece já tenha sido batizado no Espírito Santo. Peça para alguém contar para você que não foi batizado ainda no Espírito Santo uma experiência a experiência de ser batizada no Espírito Santo. No caso, eu já sou batizada no Espírito Santo. E para mim, foi uma busca incessantemente, Então, onde tinha oração, eu estava indo. Onde tinha vigília, eu ia. Até que um dia, eu fui batizada no Espírito Santo, Fui revestida de poder, para pregar o Evangelho, para ensinar, para fazer a obra de Deus, certo? Tem uma história aqui que eu vou contar para vocês, que é da revista. Achei muito interessante. Sobre a Celina Martins Albuquerque. Foi uma das pioneiras pessoas a crer no batismo no Espírito Santo, ensinando a Igreja Batista de Belém por Gunnar Vingre e Daniel Berger. Passou a buscar a promessa de Deus, vindo a recebê-la no dia 2 de junho de 1911. Gunnar Vingre descreveu em seu diário durante aquela semana. Durante aquela semana, tivemos cultos de oração, cada noite na casa de uma irmã que tinha uma enfermidade incurável nos lábios, e nós sentíamos tristeza porque ela não podia assistir os cultos na igreja. O primeiro que fiz foi perguntar se ela cria que Jesus podia curá-la. Ela respondeu que sim. Oramos por ela e o Senhor Jesus a curou completamente. Nos cultos de oração que se seguiram, ela começou a pedir
a orar pelo batismo do Espírito Santo. Na quinta-feira, depois do culto, ela continuou orando em sua casa. O seu nome era Celina Albuquerque. Ela continuou, pois, orando em sua casa juntamente com outra irmã. E, a 1h da madrugada, esta irmã Celina começou a falar em novas línguas e continuou falando durante 2 horas. Durante sua longa existência, sempre foi fiel ao Senhor e à fé que professava, vivendo de modo irrepreensível. Era uma testemunha fiel de Jesus. A quantos a visitavam, enquanto podia falar. Ela dava testemunho da salvação em Cristo. Mesmo nonagenária, tinha 90 anos, Celina lia cotidianamente o seu Novo Testamento sem o auxílio dos óculos. O seu fervor espiritual não sofreu arrefecimento com o passar dos anos. Foi muito usada por Deus no desempenho dos dons espirituais a serviço do evangelismo pessoal. Olha que coisa linda e maravilhosa que Deus faz na vida de quem realmente o busca. Não é verdade? Aqui Celina Albuquerque estava doente, uma enfermidade incurável. Ela creu na sua cura e Deus lhe concedeu o batismo no Espírito Santo. E ela lia o seu Novo Testamento sem o auxílio dos óculos. E fazia a obra do Senhor. Foi usada por Deus no desempenho dos dons espirituais a serviço do Evangelho. Coisa linda, né? Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, né, peça a Deus em oração. Não tem um critério, não tem uma norma. Nós não recebemos por merecimento. Somos falhos, né? Somos pecadores, Mas Deus concede essa graça para nos aperfeiçoar e o aperfeiçoamento da igreja, para nos edificar e para a edificação da igreja. Então é para a obra de Deus. Não é para usarmos para nos beneficiar. Não. Os dons que recebemos de Deus não é para nos beneficiar, para benefício próprio, para você se achar como o bam, né, da igreja, vamos dizer assim. Você não vai ser o super-herói, você não é o crente super-herói, né, o super crente, porque você tem dons espirituais, não. Isso para você se beneficiar, né, para uso próprio, para você ganhar dinheiro, para você ter status, não. É para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, né? Fazendo com amor, com dedicação, sem esperar nada em troca, nem da igreja e nem de Deus, certo? Que você possa refletir, que você possa buscar, né, o batismo no Espírito Santo se você não é batizado, né? Busque alguém que tenha, se você ainda tem dúvida, busque alguém que tenha experiência em o batismo no Espírito Santo.
E você também terá a sua própria experiência. Busque a sua própria experiência com o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Até a próxima aula. A próxima aula vai falar sobre os dons, na atualidade dos dons espirituais. Né? Que ele não só agiu nos tempos de Jesus, como também ele, né, o Espírito Santo age nos tempos atuais também. Tá certo? Até a próxima lição. Que Deus abençoe. Que você busque em oração o batismo com o Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Até a próxima aula. Um cheiro no coração.